No mundo da Blue existem mistérios que vão explodir a sua cabeça. Você está preparado para descobrir a verdade oculta na série da Cachorrinha Azul? Bluey! A garota. Quem era aquela garota que Bandit encontrou no episódio Conto de Fadas? Ele disse que foi a Tilly, mas será mesmo? Naquele dia, a Bluey e a Bingo pediram para o papai contar uma história. E ele resolveu contar o dia em que ele foi amaldiçoado com o feitiço do silêncio, onde ele deveria ficar calado até que alguém chamasse por ele. Naquele tempo, o Sr. Hiller era um menino malvado e mereceu a lição. Mas no fim da história, nós descobrimos que a pessoa que libertou ele do feitiço era uma garota bonita, que ele jura ser a Tilly, mas a senhora Hiller não acredita muito nisso. Para ser justo, a Tilly até chega a admitir que a família dela tirava férias no mesmo lugar, mas ela não se lembra de conhecer um garoto chamado Bandit. Por isso, existem duas teorias para responder a esse mistério. A primeira fala que, na verdade, o Bandit encontrou a irmã da Tilly e que desde aquele dia ele confundia as duas por elas serem muito parecidas. Mas uma outra possibilidade é que aquela garota deve ter sido alguma ex-namorada do Bandit, talvez o primeiro amor dele. Mas não seria uma boa ideia contar para as filhas que ele já se apaixonou por outras garotas. Então, ele resolveu mentir. Será que essa é a verdade? Talvez a gente nunca descubra. Por isso que nós vamos te contar 13 mistérios em Bluey. Tá preparado? Porque agora começa mais um Teen Videos incrível. Morador de rua. O Jogo do Silêncio é um dos melhores episódios de toda a série, mas existe uma cena acontecendo muito misteriosa. Quando os Hillers estão andando na calçada, o episódio mostra a cena de um morador de rua recebendo dinheiro do pai do Winton, o Cornelius. Esse morador de rua é da espécie Terrier, e o grande mistério aqui é sobre a verdadeira identidade desse personagem. Isso porque ele é muito parecido com os trigêmeos Terriers que estudam na escola da Bluey, e muitos fãs acreditam que ele é o pai dos cachorrinhos. Mas se isso for verdade, então o que aconteceu com ele? Será que depois que ele se separou da mãe dos Terriers, a vida desse personagem ficou tão ruim assim? Isso é uma coisa muito triste e na verdade é até um pouco cruel, porque o personagem que entrega dinheiro para ele futuramente se transformou no marido da sua ex-esposa. Um outro mistério envolvendo esse personagem é uma cena que acontece no episódio Jogo de Espiões, quando o Bandit está explicando para Bluey que eles são cachorros e que cada um tem o seu lugar no grupo. É quase como se ele estivesse falando que nenhum da espécie fica para trás, ninguém é abandonado. Se isso é verdade, então por que o Terrier estava precisando de ajuda? Gatos. Um grande mistério em Bluey é uma pergunta. Esse mundo é feito somente de cachorros ou os gatos também existem? E há vários episódios na série que deixam esse segredo ainda maior. No episódio Jogo da Imitação, quando a Bluey encontra um pássaro ferido, o Bandit diz para a veterinária que ele acha que foi um gato o culpado. Mas isso também quer dizer que os felinos são como animais selvagens e não se comportam como pessoas. No mini-conto Arqueologia, nós vemos uma foto de um cachorro que andava em duas pernas segurando um gato que era sua presa. Mas no episódio Tartaruguita, a Bingo está assistindo a um programa de televisão mostrando gatos pilotando motocicletas. Então a pergunta que fica é: os gatos no mundo da Bluey, eles se comportam como pessoas ou como animais selvagens? Qual será a resposta para este mistério? Irmão. Um outro mistério importante no mundo da Bluey fala sobre o irmão dela. A nossa cachorrinha protagonista é, na verdade, a segunda filha do casal Hiller, mas infelizmente a Tilly perdeu o filhote. Desde que os fãs descobriram essa história, todo mundo se pergunta qual seria o nome do irmão mais velho da Bluey. Isso é um mistério bem grande, mas existem algumas pistas. Se você prestar bem atenção, vai notar que as filhas do casal Hiller têm um nome começando com a letra B. Isso com certeza foi uma ideia do Bandit, já que o nome dele segue a mesma regra. Ou seja, é bem possível que o filho perdido se chamasse B alguma coisa, não é mesmo? Agora olha só que interessante. O pai do Bandit se chama Bob. Parece que existe um padrão aí. Nós acreditamos que o nome do irmão perdido da Bluey pudesse ser uma homenagem para o seu avô. Talvez Bob Jr. ou quem sabe Boo igual a sua irmã, mas sem o Y no final. Se algum dia a Tilly contar para as filhas sobre o filhote, talvez ela responda. Mas caso não, todos os fãs ficariam sem saber. Você quer conhecer o irmão da Bluey? Comenta a hashtag Bluey pra gente se conhecer.
Doença. No episódio da Bump, a história começa com a Bingo internada dentro de um hospital, mas a série nunca respondeu qual era a doença dela. E isso é um detalhe muito importante que pode esconder um mistério terrível. A Bingo estava internada e a médica disse que ela precisava passar mais uma noite no hospital para ser observada. Ou seja, está claro que foi um caso muito sério. Mais tarde na série, nós descobrimos que a Bluey pode comer glúten, mas a Bingo não pode. E muitos fãs pensam que isso é uma prova de que a cachorrinha tem alguma doença. Será que isso quer dizer que ela pode perder a vida no futuro por causa dessa doença? São muitas perguntas, mas a série deve responder todas elas na próxima temporada. Estamos ansiosos para descobrir a verdade. Fadas. Será que existem fadas no mundo da Bluey? No episódio Fadas, nós vimos que no final da história, a Bingo viu uma dessas criaturas, mas o Bandit não percebeu a presença dela no meio da sala. Todo mundo sabe que a Bingo é uma cachorrinha cheia de imaginação. O episódio Hora de Dormir mostra isso muito bem, mas ela estava acordada no dia em que viu a fada. Será que aquilo foi a imaginação dela ou a prova de que criaturas mágicas são reais? Realmente é um grande mistério. Tomara que a próxima temporada responda a verdade sobre este segredo. Mas o que você acha disso? Plano. Você se lembra do episódio Babá em Dobro, não é mesmo? Mas e se a gente te contar que aquela história foi todo um plano da Tilly para arranjar um namorado para sua melhor amiga? Sim, isso é bem possível, mas é um mistério que a série ainda não respondeu. Caso você não saiba do que nós estamos falando, vamos refrescar a sua memória. A história começa com o irmão mais velho do Bandit, o tio Zé, chegando para visitar as sobrinhas. Naquela noite, ele serviria de babá, só que mais tarde, a Bluey pergunta para ele o motivo de ela quase nunca ver o tio, e ele responde que trabalha em uma plataforma de petróleo e que não tem muito tempo para ver a família. Ainda no começo da história, a Frisk chega na casa dos Hiller e a Tilly fala para ela que se esqueceu de avisar sobre o irmão do Bandit. Era a desculpa perfeita para manter os dois juntos naquela noite. Mas, se você prestar bem atenção, isso não parece ser verdade. Como nós já explicamos, o Zé é o tipo de pessoa que não tem muito tempo livre, ou seja, a Tilly sabia exatamente o dia e a noite em que ele estaria disponível. E também quer dizer que a senhora Hiller armou para colocar a sua melhor amiga junto do cunhado. E você sabe o porquê? A Frisk havia terminado com o Bosco e estava triste. Provavelmente, a Tilly queria apresentar um cara legal para a amiga, e deu muito certo. Casamento. Deu tão certo que a Frisk se casou com o cunhado da Tilly, mas tem um mistério naquele casamento. Quem é a madrinha da noiva? Naquele dia, nós vimos que o Stripe e o Bandit serviram de padrinhos de casamento para o irmão mais velho. Tilly e uma outra personagem que nunca apareceu na série foram as madrinhas da noiva. Quem é aquela personagem? Será que é a irmã da Frisk que nós vamos conhecer no futuro? Talvez não, porque ela era da mesma espécie que a noiva, mas é bem possível que ela seja cunhada da Frisk, ou seja, a esposa do irmão da noiva. É uma pena que nós não sabemos quem é essa personagem, porque ela parece ser muito importante na vida da Frisk. Será que vamos conhecer ela na próxima temporada? Se inscrever no canal é tão bom quanto assistir suas animações favoritas. Bora clicar? Guerra. Um mistério muito grande que precisa de resposta fala sobre o pai do Rusty. Ele é um soldado do exército da Austrália que passa muito tempo de serviço longe da família. Mas isso é estranho, porque às vezes parece que esse personagem está lutando em alguma batalha perigosa. E sim, soldados são muito ocupados. Mas por que o pai do Rush fica tanto tempo fora de casa? Será que isso não é um mistério que esconde uma coisa ruim que está acontecendo? Talvez exista uma guerra entre gatos e cachorros. Deve ser por isso que na Austrália só aparecem personagens que são cães. Você acredita nessa teoria? É um mistério que precisa ter uma resposta rápida. E tomara que a próxima temporada faça isso. Winton. Outro mistério é a mãe do Winton. Onde ela está? Isso é uma pergunta importante porque, no episódio Helicóptero, nós descobrimos que o cachorrinho Bulldog mora com ela, mas a personagem nunca apareceu. Quando a Bluey está fingindo dar uma carona de helicóptero para o amigo, ele pede para que ela o leve até a casa do pai dele e que não sabia qual era o endereço. Isso prova que, na maior parte do tempo, o Winton vive com sua mãe. Do contrário, ele não chamaria o lugar de a casa do pai dele e de casa. Mas, no final
final da terceira temporada, antes dos Hiller se mudarem para outra cidade, nós vimos que o Winton foi morar com o pai e a nova família dele. Por que o Bulldog parou de morar com a mãe? Isso é um mistério que precisa de resposta já para a próxima temporada. Calypso. Você sabe responder se a professora Calypso tem poderes? No episódio Espaço, quando Mackenzie está tendo uma visão do passado, ela aparece para dizer que ele não precisa ter medo do que não aconteceu. E todo mundo sabe que foi ela quem curou o trauma do Border Collie. Como foi que ela apareceu dentro da visão do Mackenzie? Um outro mistério sobre ela acontece no episódio Meninas Selvagens, quando ela surge do nada para dar conselhos para Cacau. E quando ela faz isso, um barulho fofo como um passe de mágica acontece. A Calypso também parece entender exatamente o que a Bluey e o Mackenzie estão sentindo no episódio Barcos e Latidos, sem falar no dia em que ela previu que a Indy e o Rush iriam ficar juntos. Será que ela é uma bruxa do bem? Tomara que esse mistério seja resolvido em breve. Nós estamos ansiosos para descobrir a verdade por trás da Calypso. Riqueza. Alguma vez você se perguntou como os Hiller ganham dinheiro? Todo mundo sabe que o Bend é um arqueólogo e que a Tilly trabalha na área de segurança de um aeroporto. Mas eles têm muito mais dinheiro do que você pode imaginar. E nós não estamos falando de todos os brinquedos que a Bluey e Bingo têm, mas sim da casa onde eles moram. A cidade onde se passa a história se chama Brisbane, e pelo que o desenho mostra, o bairro dos Hiller é um lugar chamado Paddington, onde as casas desse lugar custam no mínimo $1 milhão. Parece que o Bend é realmente um arqueólogo muito famoso, mas será que eles são mesmo ricos? Vamos descobrir na próxima temporada. Índia. E por fim, por qual motivo o vovô Bob viajou para a Índia? Será que ele foi realizar um sonho? Mas que sonho era esse? A vovó Cris disse que queria se encontrar, ou seja, ele estava confuso com sua vida. Agora, o que isso quer dizer, nós nunca vamos saber. Ou será que vamos? Tomara que a próxima temporada responda a esse mistério. Se você curtiu esse vídeo, já tem mais 2 prontos na tela. É só clicar e seguir com a gente. Valeu e até logo!